Antes de continuar, faça um pequeno exercício mental. Pense em alguém que, por algum motivo, tentou seguir em frente. Alguém que decidiu não olhar mais para trás, apagou conversas, evitou lembrar do seu nome e convenceu a si mesmo de que tudo havia terminado. Agora imagine essa mesma pessoa sendo surpreendida por algo que não esperava. Não por uma mensagem, não por uma coincidência qualquer, mas por uma lembrança tão intensa que todas as certezas começaram a desmoronar. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos não desaparece. Apenas continua vivendo nas partes mais profundas da mente, esperando o momento certo para voltar à consciência. E às vezes, basta um único instante para que tudo aquilo que parecia esquecido retorne com uma força impossível de ignorar. Hoje você vai entender por que alguém tentou esquecer você e por que essa tentativa falhou completamente. Mas o que aconteceu depois pode explicar muito mais sobre essa pessoa e sobre você do que qualquer declaração de amor jamais conseguiria. Fique até o final, porque a última revelação pode mudar a forma como você interpreta tudo o que aconteceu entre vocês. Existe uma ideia muito conhecida na psicologia de Carl Jung que poucas pessoas compreendem de verdade. Aquilo que tentamos expulsar da consciência não desaparece, apenas muda de lugar. Em vez de deixar de existir, passa a agir em silêncio, influenciando pensamentos, emoções e decisões sem que percebamos. É por isso que algumas pessoas conseguem apagar fotografias, bloquear contatos, evitar lugares e até convencer a si mesmas de que seguiram em frente, mas continuam sendo surpreendidas por lembranças que surgem quando menos esperam. Talvez seja exatamente isso que tenha acontecido. Em algum momento, essa pessoa decidiu que precisava esquecer você. Não porque você fosse insignificante, mas justamente porque sua presença havia se tornado importante demais. Há uma diferença enorme entre deixar alguém para trás por falta de interesse e tentar esquecer alguém porque a intensidade da conexão assusta. A primeira situação nasce da indiferença, a segunda nasce do conflito, e Jung observava que tudo aquilo que provoca conflito interior dificilmente desaparece apenas porque desejamos. Pense por um instante. Quantas vezes você mesmo já tentou não pensar em alguma coisa e percebeu que, quanto mais fazia esforço para esquecê-la, mais ela voltava? É um paradoxo da mente humana. Quanto mais empurramos uma emoção para o inconsciente, maior costuma ser a força com que ela procura retornar. Talvez essa pessoa tenha dito para si mesma que era melhor seguir outro caminho. Talvez tenha repetido inúmeras vezes que aquilo entre vocês nunca daria certo. Talvez tenha encontrado dezenas de razões aparentemente lógicas para justificar o afastamento. Mas existe uma diferença entre convencer a razão e convencer o coração. A razão aceita argumentos. O inconsciente não. Ele continua guardando imagens, sensações e experiências que marcaram profundamente a alma. E foi exatamente aí que aconteceu algo inesperado. Não foi durante uma conversa. Não foi ao receber uma mensagem. Foi num daqueles momentos em que a mente finalmente desacelera. Talvez antes de dormir. Talvez ao acordar. Talvez enquanto observava distraidamente alguma fotografia antiga. Talvez ao ouvir uma música qualquer. Sem aviso, sua imagem apareceu. Não como uma lembrança distante, mas como algo vivo. Tão vivo que interrompeu completamente aquilo que essa pessoa estava fazendo. Há lembranças que passam rapidamente, outras permanecem. Esta permaneceu. Porque algumas pessoas entram na nossa história de um jeito diferente. Não ocupam apenas a memória. Ocupam um espaço dentro da identidade. E quando isso acontece, esquecê-las deixa de ser apenas uma decisão racional. Passa a ser uma luta interna. Carl Jung dizia que aquilo que mais nos transforma costuma ser justamente aquilo que resiste ao nosso controle. A mente gosta de organizar tudo em categorias simples: passado, presente, certo, errado, terminou, acabou. Mas o inconsciente não funciona assim. Ele trabalha por símbolos, por emoções, por associações. Às vezes basta sentir um perfume parecido,
ver uma cor familiar, escutar uma palavra específica, e todo um universo emocional desperta novamente. Talvez essa pessoa tenha acreditado que havia vencido essa batalha. Talvez realmente tenha passado dias sem pensar em você. Mas o inconsciente não mede o tempo da mesma forma que a consciência. Para ele, aquilo que nunca foi verdadeiramente elaborado continua existindo exatamente onde foi deixado. É como um livro fechado que nunca chegou ao último capítulo. E livros inacabados costumam chamar nossa atenção durante muito tempo. Existe algo ainda mais curioso. Na maioria das vezes, não sentimos falta apenas de alguém. Sentimos falta da versão de nós mesmos que existia ao lado daquela pessoa. Esse é um dos aspectos mais profundos das relações humanas. Às vezes, acreditamos que estamos tentando esquecer um rosto. Na realidade, estamos tentando esquecer aquilo que despertava dentro de nós quando esse rosto estava presente. A sensação de paz, a leveza, a expectativa, a esperança. Quando essas experiências desaparecem, nossa mente tenta reconstruí-las de alguma forma. E, sem perceber, voltamos exatamente ao lugar de onde tentamos sair. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Essa pessoa olhou para uma fotografia sua, ou talvez apenas tenha imaginado seu rosto. E por um breve instante, todas as justificativas perderam força. Os argumentos desapareceram. As explicações deixaram de fazer sentido. Restou apenas uma pergunta silenciosa. E se eu nunca tiver conseguido esquecer de verdade? Essa pergunta parece simples, mas poucas perguntas possuem tanto poder, porque ela abre uma porta que havia sido cuidadosamente mantida fechada, e quando essa porta começa a se abrir, outra percepção costuma surgir logo em seguida. Uma percepção que muda completamente a maneira como alguém interpreta tudo o que viveu. Ela começa a perceber que o verdadeiro problema nunca foi você. Foi o medo de sentir demais, o medo de criar expectativas, o medo de acreditar que, desta vez, poderia ser diferente. E descobrir que não era. Carl Jung escreveu que até encontrarmos o inconsciente, ele dirigirá a nossa vida e chamaremos isso de destino. Essa frase costuma ser entendida de maneira superficial, mas ela descreve exatamente o que acontece quando uma pessoa repete os mesmos padrões sem perceber. Ela acredita que está fazendo escolhas conscientes. Na verdade, está apenas obedecendo a antigas feridas. Talvez essa pessoa tenha se afastado porque no passado aprendeu que amar significava correr o risco de perder. Talvez tenha crescido acreditando que demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza. Talvez tenha conhecido pessoas que confundiam amor com controle, carinho com dependência ou proximidade com sofrimento. Sem perceber, passou a acreditar que toda conexão profunda inevitavelmente terminaria em dor. Então, quando você apareceu, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo, ela encontrou alguém diante de quem não precisava representar um personagem o tempo inteiro. Mas justamente por isso surgiu o conflito. Porque tudo aquilo que é verdadeiro também nos torna vulneráveis. Existe uma armadilha muito comum. As pessoas imaginam que o oposto do amor é o ódio. Nem sempre. Muitas vezes, o oposto do amor é o medo. O medo cria distância. O medo inventa defeitos. O medo transforma pequenos problemas em enormes justificativas para fugir. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a observar detalhes que antes pareciam insignificantes. Passou a racionalizar cada conversa, cada silêncio, cada demora, cada pequena imperfeição. Não porque esses detalhes realmente importassem, mas porque precisava construir uma narrativa que justificasse o afastamento. A mente é extremamente criativa quando deseja proteger uma ferida. Ela cria argumentos convincentes, histórias completas, explicações sofisticadas, tudo para evitar admitir uma única verdade. Estou com medo do quanto essa pessoa significa para mim. Mas o inconsciente não aceita mentiras por muito tempo. Por isso, mesmo depois do afastamento, algo continuava incomodando. Era como terminar um livro sem ler as últimas páginas. Como sair de um lugar importante deixando uma porta aberta.
como tentar convencer a si mesmo de que uma música nunca existiu, enquanto ela continua tocando silenciosamente dentro da memória. Foi então que aconteceu aquilo que essa pessoa jamais esperava. Ela percebeu que já não lembrava apenas do seu rosto. Lembrava da forma como se sentia quando estava perto de você. E isso muda completamente as coisas, porque rostos podem ser esquecidos, datas podem ser esquecidas, conversas podem desaparecer, mas estados emocionais profundos permanecem registrados durante muitos anos. É por isso que algumas pessoas reaparecem em nossos pensamentos sem qualquer motivo aparente. Não é necessariamente a imagem delas que retorna, é aquilo que despertavam dentro de nós. Uma paz difícil de explicar, uma sensação de pertencimento. A impressão estranha de que, por alguns instantes, finalmente não era preciso fingir ser outra pessoa. Carl Jung chamava esse processo de projeção em muitos relacionamentos. Sem perceber, projetamos no outro aspectos da nossa própria alma que ainda não reconhecemos completamente. Às vezes enxergamos na outra pessoa coragem, sensibilidade ou serenidade que, na verdade, também existem dentro de nós, mas permanecem adormecidas. Talvez você tenha despertado exatamente isso. Não porque fosse perfeito, não porque nunca tivesse cometido erros, mas porque sua presença obrigava essa pessoa a entrar em contato com partes dela mesma que estavam esquecidas havia muito tempo. E isso pode ser assustador. Muito mais assustador do que simplesmente gostar de alguém. Porque amar alguém pode mudar uma rotina. Mas encontrar alguém que nos obriga a mudar a maneira como enxergamos a nós mesmos transforma toda uma identidade. E poucas pessoas estão preparadas para isso. Por isso ela tentou esquecer. Tentou seguir em frente. Tentou preencher o vazio com distrações, trabalho, novos planos, novos rostos e novas conversas. Durante algum tempo parecia funcionar. Até que, sem esperar, aconteceu o impossível. Não foi você quem voltou. Foi a verdade que ela tentou esconder de si mesma. E quando uma verdade permanece tempo suficiente dentro do inconsciente, chega um momento em que ela encontra uma maneira de retornar. Às vezes, através de um sonho. Às vezes, através de uma lembrança. Às vezes, através de uma fotografia. E, às vezes, apenas através daquele silêncio inexplicável em que alguém percebe, finalmente, que nunca deixou de sentir aquilo que passou tanto tempo tentando esquecer.